A lua gelada de Saturno, Encélado, surpreendeu os cientistas da NASA com uma descoberta incrível. Ela está lançando fósforo no espaço, um dos elementos fundamentais para a vida. Os oceanos que se escondem sob a crosta congelada de Encélado podem ter uma concentração de fósforo centenas de vezes maior do que a dos oceanos terrestres. Isso significa que a Lua possui todos os principais requisitos químicos para abrigar vida. Encélado se tornou, assim, o destino mais promissor para encontrar vida no sistema solar fora da Terra. Essa descoberta foi feita pela sonda Cassini, que orbitou Saturno e suas luas entre 2004 e 2017. A sonda detectou hidrogênio na pluma de gás e partículas de gelo que saem de Encélado, indicando uma fonte de energia química que poderia ser aproveitada por micróbios, se eles existirem lá. O fósforo foi identificado pela análise espectral da pluma, que revelou a presença de fosfatos. O fósforo é vital para a vida porque faz parte de moléculas essenciais como o DNA, o RNA, o ATP e os fosfolipídios, que compõem as membranas celulares. O fósforo também é importante para a formação de ossos e dentes nos humanos. O fósforo é um recurso limitado no nosso planeta, e sua escassez pode afetar a produção de alimentos. A descoberta de fósforo em Encélado aumenta o interesse científico pela Lua, que já era considerada um alvo potencial para futuras missões exploratórias. Uma das propostas é a Titan Saturn System Mission, TSSM, uma missão conjunta da NASA e da ESA que pretende estudar Saturno e suas luas Titã e Encélado, onde muitos fenômenos complexos foram revelados pela Cassini. A TSSM foi proposta para ser lançada em 2020, mas ainda não foi aprovada nem financiada. Encélado, a sexta maior lua de Saturno, foi descoberta pelo astrônomo William Herschel em 1789. Ela tem cerca de 500 quilômetros de diâmetro e uma superfície coberta por gelo quase puro, que reflete quase toda a luz solar que recebe. Ela orbita Saturno dentro do anel E, que é formado pelas partículas de gelo que saem da Lua. Embora Encélado seja uma das luas de Saturno, sabíamos pouco sobre ele até as sondas espaciais Voyager 1 e Voyager 2 nos enviarem alguns dados em 1980 e 1981. Foi somente em 2005, quando a sonda Cassini começou a explorar Encélado de perto, que descobrimos sua superfície fascinante e seu ambiente surpreendente. Apesar de ter apenas 1/7 do tamanho da nossa Lua, Encélado mostra uma diversidade de características, como regiões antigas com muitas crateras e terrenos jovens com deformações tectônicas. Mas ainda havia mais mistérios a serem revelados. Ao contrário do que se pensava inicialmente, Encélado não era uma lua fria e inerte. Ele escondia um oceano subterrâneo sob sua camada de gelo. E mais, essa água subterrânea jorrava por fissuras na superfície, formando impressionantes jatos de água. Esses jatos eram causados pela gravidade de Saturno, que aquecia o núcleo rochoso de Encélado. Assim, a água sob pressão escapava pelo gelo e se lançava no espaço a velocidades enormes. Esses geysers soltavam partículas de água congelada e gás a cerca de 400 metros por segundo, o suficiente para encher uma piscina olímpica em poucas horas. Enquanto a maior parte do material voltava como neve para a Lua, alguns jatos formavam uma nuvem que alimentava o tênue anel I de Saturno, que ficava além dos seus anéis principais mais luminosos. Entre 2004 e 2017, Cassini sobrevoou o mundo anelado várias vezes. Nesses voos, ele foi atingido pelas partículas que vinham do interior de Encélado. Com isso, os cientistas puderam analisar os dados coletados por Cassini e descobrir a incrível química que existia sob a superfície branca e tranquila da Lua. Os grãos de gelo continham uma variedade rica de minerais e compostos orgânicos, entre eles os ingredientes básicos para os aminoácidos, que são as unidades da vida como a conhecemos. Os grãos de gelo de Encélado foram analisados por vários anos e mostraram ter carbono, hidrogênio, nitrogênio e talvez enxofre. Além disso, algumas simulações indicaram que o oceano sob o gelo era meio alcalino. Esses fatores eram favoráveis à vida. Mas faltava um elemento essencial para a habitabilidade: o fósforo.
Ele é o menos comum dos elementos necessários para os processos biológicos, mas é muito importante para a vida se desenvolver. Por exemplo, ele faz parte do DNA, que contém as informações genéticas. Na Terra, ele está nos ossos dos mamíferos, nas membranas celulares e no plâncton do oceano. O fósforo também é fundamental para as moléculas que levam energia para todas as formas de vida da Terra. Em resumo, sem fósforo, não há vida. Até então, esse elemento não tinha sido encontrado em nenhum outro oceano fora da Terra. Mas um estudo recente usou dados do Analisador de Poeira Cósmica, CDA, da Cassini, entre 2004 e 2008, e fez uma descoberta incrível. Havia fósforo no oceano de Encélado, e a quantidade de fósforo era maior do que se esperava. Essa informação foi obtida pela análise do espectro de massa do CDA de mais de 300 grãos de gelo do anel E. Quando uma partícula de poeira bate no sensor do analisador de poeira, sua trajetória mostra se ela acertou o alvo central de ródio chamado de alvo do analisador químico ou CAT, o alvo dourado ao redor ou a parede interna do instrumento. Se uma partícula de poeira bate no CAT com bastante energia, ela vira vapor e se ioniza parcialmente. Isso forma um plasma de impacto com íons da partícula e do alvo, elétrons, moléculas e átomos neutros. O instrumento separa os componentes do plasma e analisa o espectro de massa dos íons que vieram da partícula de poeira. Ao estudar os espectros de massa, os cientistas podem saber a massa e a quantidade relativa dos íons quebrados, e assim inferir as características da molécula ou elemento original que bateu no analisador de poeira. Nos espectros de massa do CDA dos grãos do anel e coletados pela Cassini, foi encontrada a presença de fosfatos de sódio, que indicavam a presença de fósforo. Os experimentos na Terra confirmaram os dados da Cassini. Mas de onde vem o fósforo de Encélado? Na Terra, o fósforo sai das rochas por causa da erosão e do clima. Encélado não tem esses processos. Os cientistas acham que a água do oceano da Lua dissolve o fósforo das rochas do núcleo. Os cometas têm fosfatos, então as rochas de Encélado podem ter também. O que é incrível é que esses fosfatos vão para o oceano subterrâneo, dando o que falta para a vida se desenvolver. Mas ter esses ingredientes não basta para ter vida em outro lugar. Ainda não sabemos se o oceano de Encélado é um lugar bom para a vida. Precisamos de mais missões para continuar o trabalho da Cassini e responder essa pergunta. Outra descoberta incrível foi a detecção do fundo de ondas gravitacionais, o som do universo. Isso pode mudar a física. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. Muito obrigado, e até o próximo vídeo.